Então, gente, continuando, olha, agora da raiz quadrada de números inteiros, que é a famosa radiciação. Por que eu estou passando junto? Porque a raiz, ela é uma expressão ao contrário da potenciação. Elas são operações inversas. Então, da potência que a gente acabou de ver, a gente pode passar para a raiz e da raiz para a potência. É assim que a gente resolve, tá? Que nem aqui, ó, raiz 25 igual a 5, coloquei aqui. Então, raiz quadrada, como que a gente lê, né? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que a gente fala que é raiz quadrada? Porque aqui é 2, ó, no índice. Então, aqui, ó, olha aqui a nomenclatura. Raiz NA igual a B, que aí vira potência. O que significa? Ó, o radical, símbolo, o A é um número. Esse número aqui é chamado de radicando. Esse Nzinho aqui, ó, é chamado de índice, tá? E o B é o resultado, que é a raiz. Então, olha, quando não tem um nada aqui, é sempre 2, tá? Ele não vai aparecer. Agora, se fosse 3, se fosse 4, se fosse 5, aí iria aparecer. Que nem aqui, a gente fala que é a raiz quadrada, porque tem o 2, tá subtendido, não aparece, mas ele é uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Se fosse 3 aqui, aí iria aparecer raiz cúbica de 25. Se fosse 4, raiz quarta de 25. 6, raiz sexta de 25. Mas a gente não vai ver as outras raízes, né? As outras raízes vocês vão ver lá no pouquinho no 8º ano, depois no 9º, tá? Então aqui, ó, como que eu tiro a raiz, né? Se for quadrado, eu quero dois números iguais que eu multiplico dá 36. É que nem aqui, ó, dois números iguais eu quero que multiplicando eles vai dar o 25 que está dentro da raiz. Que nem aqui, ó, raiz de 36, raiz quadrada, ó, aqui tem 2, se quiser colocar, né? Raiz de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6, duas vezes, ó, 6 vezes 6 vai dar 36. Então, como que eu descubro a raiz quadrada de um número? Sempre o mesmo número duas vezes, tá? Então, aqui, ó, algumas observações. Raiz quadrada de 49, 7. Como que eu sei que é o 7? Porque 7 vezes 7 é 49, tá? E um detalhinho aqui, ó, menos raiz de 49, menos 7. O menos, ele tá fora, tá vendo? Da raiz. Então, o menos você conserva e tira a raiz de 49, que é o 7, tá? Outra coisa, assim, muito importante é quando tiver a raiz negativa. Raiz quadrada de menos 49. Gente, isso não existe. Por quê? Não existe dois números iguais que eu multiplico que vai dar menos 49. Porque você fala, é o menos 7, só porque tem um negativo aqui? Não, porque menos 7 vezes menos 7 vai dar mais 49 e não menos 49. Então, não existe dois números iguais com o mesmo sinal que eu multiplico que dá um número negativo. Porque menos com menos é positivo, mais com mais é positivo. Então, toda vez que vocês forem fazer uma continha, né, e aparecer uma raiz e que dentro desse radical tem um negativo, isso aqui vocês põem lá, esse símbolozinho aqui que é o símbolo do não existe, tá? Ou o zero e uma bolinha cortada, que é conjunto vazio, tá? A solução. Então, presta bem atenção. Não existe, aqui ó, portanto, não existe raiz quadrada de número negativo. Gente, quadrada é só quando for 2. Quando for 3 aqui, né, aí já pode ser que exista, tá? Pode não, vai existir, tá? Então, se aqui for 2, vamos supor, se for 4, se for 6, tudo aqui for um número par, não vai existir. Mas como a gente está trabalhando só com raízes quadradas, fica mais fácil, tá? Que pode confundir se for outros índices, tá? E depois as raízes, as expressões numéricas, que também tem lá para vocês fazerem. Nas expressões numéricas, vocês já fizeram um monte aí, né? Aí, o que vocês vão fazer? Na expressão numérica vai estar tudo misturado lá. Adição, subtração, multiplicação, divisão,
vai ter potências, raízes. O que você vai fazer primeiro? Logicamente, lembrando que primeiro parêntese, depois colchete, depois a chave. O que a gente resolve primeiro? As potências e as raízes. Depois, as multiplicações e divisões. E por último, sempre fica a soma e a subtração, tá? Ah, mas que ordem se tiver uma potência e uma raiz? Resolve o que vem primeiro. Ah, e primeiro vem uma divisão, depois uma multiplicação. Então, primeiro a divisão. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Isso aqui vocês já fizeram já várias vezes. Só que agora vai entrar, né? Vocês fizeram multiplicação e divisão e esse, agora vai entrar as potências e as raízes. Você resolve elas primeiro, tá bom? Agora vocês vão fazer os exercícios aí das páginas 26 até 28, o exercício 35 a 39. Tá ok? Tô esperando as dúvidas, tá?